Boa música, boas notícias e muita paz ao seu coração. Rádio Visão Primitiva, a rádio do selo de Deus. Contagem regressiva. 5, 4, 3. Culto que o Senhor preparou para que nós possamos assim entender um pouquinho o fundamento, ou um pouquinho, né? Um pouco mais. Entender o fundamento da oração e da fé. Falamos muito sobre confiar, falamos muito sobre acreditar, mas como que está a nossa postura em oração através da fé? Eu aprendi que é muito importante a gente estar conectado sempre no entendimento, na obediência, na fé, no temor e no zelo. E a partir do momento que nós entendemos o que o Senhor está aguardando ou a posição que Ele deseja nos encontrar, as coisas acontecem. Eu anotei algo aqui interessante para você. Vou procurar ser dinâmico, tá? Inclusive eu anotei, vou observar aqui detalhe por detalhe, porque eu me dedico a fazer dessa forma, compilando, meditando, refletindo. E como disse, vou procurar ser dinâmico, mas não vou correr não, porque é muito importante. Eu sugiro a você que fique até o fim. Nós somos a mídia, o canal das boas notícias, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo podemos naquele que nos fortalece. Até aqui nos ajudou o Senhor. Sejam muito bem-vindos. É hora de meditar, é hora de entender. E vamos direto aqui ao assunto. Hebreus 11:1, muito falado, conhecido, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Falado, eu mesmo falo constantemente, mas preciso meditar, porque só falar não basta não. O resultado da fé, através da oração, nós podemos encontrar em algumas passagens, inclusive mensagens proféticas dos profetas. Por exemplo, Isaías escreveu no capítulo 62, versículo 1 ao 7, o seguinte: por amor de Sião eu não sossegarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha. As nações verão a sua justiça, e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Não mais a chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Refizibá, e a sua terra Beulá, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Assim como um jovem se casa com sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozijará por você. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso, e não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. É uma base muito interessante para a gente já ir direto assim, sabe, ao tema, ou seja, oração e fé, para a gente entender direitinho. O versículo 6 e o versículo 7. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso, e não se concedam descanso, até que Ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. É comum
os conferencistas, é comum as pessoas que se dedicam à teologia explicar a mensagem, o conteúdo da Bíblia Sagrada, referindo-se àqueles tempos, referindo inclusive o que há de vir. Isso é certo, com certeza, é profecia. Aconteceu, acontece e vai acontecer. Mas uma coisa que eu entendo, eu aprendo que é muito importante, é a conexão das profecias do Antigo Testamento com os fatos no Novo Testamento. E quando nós lemos sobre a fé, é a firmeza, é a certeza, é a prova, né, daquilo que a gente espera, mas não vê, nós podemos ver aqui nesse texto inúmeras colocações, inúmeros detalhes. Eu gosto muito de falar sobre isso, observar os detalhes. Nós podemos ver inúmeros detalhes aqui que nos dá uma certeza de que essa fé, para surtir efeito, para trazer o resultado, trazer o milagre, é necessário crer desde o Gênesis ao Apocalipse, as profecias e os fatos acontecidos e aqueles que ainda estão por acontecer. Então, meu amigo, esta mensagem ela nos garante que aqueles que estão desolados não permanecerão perecendo. Parta do seguinte princípio: a fé, a oração, a postura. A mensagem ela nos garante que o povo que permanecer confiando, permanecer orando, vai se tornar em delícias de Deus, conforme nós acabamos de ler aqui. Esta é a finalidade da mensagem: esperança. Se essa profecia que já aconteceu, ela também pode acontecer através da nossa fé, para mudar a nossa situação, mudar o nosso cativeiro. Nós veremos os resultados das promessas de Deus por meio da oração. Todavia, necessário é uma oração consciente, conforme as palavras de tudo que ele falou e do que está escrito na Bíblia, porque ele autenticou. Deus ele está aguardando o seu povo se despertar para orar. Não é simplesmente falar vou orar ou ficar gritando, não. Para orar, ou seja, ter comunhão, ter diálogo com Ele, para se tornar essa delícia que está prometida nessa profecia trazida por Isaías. Eu li Isaías 62. Agora eu quero passar para você 7 lições importantíssimas que devem ser praticadas. São 7 características por restauração das nossas vidas. Veja que a palavra profética que nós lemos em Isaías é sobre restauração. Quando se fala Jerusalém, nós precisamos entender que era naquela época um povo escolhido, que continua sendo. Todavia, como disse Jesus autenticando, ele nos enxertou nessa linhagem. Então não se trata de você receber a palavra Jerusalém, Jerusalém. Nós somos hoje essa Jerusalém. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos morada de Deus. Nós somos povo de Deus. Então nós precisamos entender essas 7 características que nós vamos falar, baseada na igreja, na família, em nossa casa, em nossos negócios. Como nós lemos aí o versículo 6 e 7, traz para nós um conteúdo completo para a gente se posicionar e não desistir. Então, primeira lição que eu tirei aqui, aprendi e gostaria de passar para você: a oração cheia de expectativas. Veja o versículo 6. Não tem como eu voltar a ficar discorrendo. Isaías 62, do 1 ao 7. Veja o versículo 6. Os guardas ficavam sobre os muros para alertar. Os guardas ficavam posicionados. Quem ora precisa estar vigiando, está posicionado. Às vezes a gente tenta apressar, não é? Demais, não pode, né? Quem ora precisa estar vigiando. Oração é guerra, sim, é batalha, é convocação. Oração é algo muito mais do que falar, do que dizer que crê. Oração é uma comunhão, é uma integração, é uma conexão, uma sintonia com os céus e com aquele que está em seu alto e sublime trono sobre os céus, né? Sobre todos os céus. Então o que é que nós precisamos entender? Quando você se dobra diante de Deus em oração,
vai haver um conflito, uma guerra. Isso nós vimos através das explicações de Daniel e tantos outros. Há uma guerra, porque Satanás ele está atento para tentar desviar a atenção das pessoas para com Deus e impedir que as suas orações cheguem a Deus. E quando nós nos posicionamos, dobramos o nosso joelho em oração, quando nós estamos na presença do Senhor, há uma orquestração contrária às nossas vidas, à família, aos negócios. Por isso que muitas pessoas são atingidas, de repente, de surpresa, a gente não entende. A pessoa está em guerra, ela está orando e o maligno está atingindo ou um filho, ou uma esposa, ou alguém, alguma coisa, ou um negócio, para desviar a atenção. Mas a promessa que nós lemos aqui é que nós não devemos desistir, e nós devemos orar como guardas, como sentinelas, prestando atenção, atento. Não é simplesmente falando que a fé é o firme fundamento, mas é fazendo da fé esse firme fundamento. Pegou aí? Abacuque que se colocou, Abacuque é muito, importante a gente meditar. Ele se colocou sobre a torre de vigia para esperar a resposta de Deus. Essa também é uma expectativa do próprio Deus, que a gente fique aguardando a resposta dele. E é uma coisa muito terrível. Eu procuro vigiar e, pedir perdão constantemente, porque a gente procura vigiar, procura acreditar, mas daqui a pouco a gente fica desesperado. Sim ou não? Às vezes a gente fica, amargurado, resmunga, fala palavras agressivas contra Deus, e durante esse intervalo de tempo as coisas vão atrasando. Então, meu amigo, que você ore com expectativa de que Ele vai agir segundo a palavra, baseando nos referenciais da Bíblia Sagrada. Lembra de Jacó? Lutou com o anjo, expectativa. O leproso, Senhor, Zaqueu, que gritou mesmo, lá, olha, em silêncio, ele gritou em cima daquela árvore. Você entende o mistério de Zaqueu? Lembra disso? Jairo, Senhor, basta uma palavra. Expectativa de alguém que se conecta com o poder de Deus, para que o seu trono venha e a sentença traga a vitória. Eu creio na minha, tenho recebido. Você crê? Então veja só. O segundo é perseverança. No mesmo versículo 6, você vai ver ali o fundamento da perseverança. Toda noite e todo dia jamais se calarão. É o próprio Deus que está falando. É o que Jesus disse: ore constantemente. Paulo vem, ore sem cessar. E tantos outros, recebido assim do próprio Deus essa revelação. Um grande problema que eu constatei, que nós podemos constatar, sabe qual que é? Às vezes a gente não entende que a vitória é impedida da mesma forma que uma competição. Da mesma forma, tem alguém que corre mais rápido, tem alguém que faz com mais agilidade. Por quê? Esse alguém persevera, ele está mais atento. Não é porque ele é melhor, de repente ele tem mais capacidade física, não vamos discutir, mas na oração perante Deus, todos nós temos as condições de chegar, porque não é nem por força, nem por violência, e nem pela nossa capacidade, mas é pela misericórdia dele, que está cochilando, ou quando chegar o perigo, ele se calar com medo, amedrontar, se acovardar. O que acontece? O que pode acontecer? Ele coloca em risco toda a população que ele foi chamado para guardar, para vigiar, para olhar. E nós precisamos entender que essa perseverança é acompanhada de vigilância. Isso é persistir, é continuar. Não dá para cochilar enquanto você está orando. E você parando, isso não deixa de ser um cochilo, distrair, distração. Então isso é ordem do mestre, ordem de Deus, que a gente continue perseverando. Muitas personalidades, muitos referenciais, muitos testemunhos nós encontramos na Bíblia. Daniel, como já citamos, tantos outros, perseverou em oração. E diga-se de passagem, é necessário o jejum também.
na hora da oração, mesmo que seja pouco tempo, mas uma consagração. Se nós vamos orar aí com o celular, oi, alô, ou então o celular chama, a gente para de orar, enfim, é algo assim muito melindroso mesmo. A perseverança deve ser acompanhada da vigilância. Terceiro ponto aqui que eu trago para você: a oração específica precisa ser ousada, fundamentada nas promessas de Deus, ou seja, isso é o crer, o firme fundamento. O versículo 6 também, que eu disse que nós vamos nos basear nele, versículo 6 e 7, nos dá essa confirmação, essa expectativa. Está escrito assim, vós os que fareis lembrar do Senhor, vós os que fareis lembrar do Senhor. O que? A expectativa. A expectativa. Deus precisa ser lembrado. Aí eu vou até fazer a pergunta: Deus precisa ser lembrado? É claro que precisa. Aí eu pergunto: Deus se esquece? É claro que não, de forma alguma. Deus, ele tem memória curta? De forma alguma, mas nós temos. Então nós temos que analisar o nosso posicionamento em oração pela nossa capacidade, inconstância, volúpia, tantas outras situações. Nós desviamos facilmente dos propósitos, por isso muitas pessoas não conseguem realizar os seus projetos. Eu que o diga, quanto tempo, quantos anos para um projeto? Porque a gente tem memória curta, Deus não tem, mas Ele permite ou orienta dessa forma para que nós possamos estar nos aperfeiçoando junto a Ele, pela fé, através da oração. Ele não deixa a sua palavra cair por terra de forma alguma. As vitórias que nossos antepassados conquistaram foram fundamentadas na palavra de Deus, e as vitórias que nós vamos conquistar, queremos, precisa estar fundamentada, e essa palavra em Isaías que nós lemos é a base para nós podermos realmente adquirir, receber o que Deus prometeu. E a oração específica, ela é muito clara, é uma comunhão com Deus, não é? Já ouviu falar na história, se alguém aparecer com o vestido de bolinhas ou a camisa de bolinhas, isso não é fé. Isso, o maligno até, né, manda tantas bolinhas, mas quando nós entendemos que Deus está aguardando da gente uma posição, não querer resolver o problema. Às vezes essa camisa de bolinha, esses sinais que a gente pede, é para resolver o problema, e a gente não precisa estar preocupado em resolver o problema. A gente precisa estar preocupado em superar o problema, em eliminar o problema, porque às vezes resolve um, cria-se outro. Quando a gente elimina a raiz daquele problema, outros na certa serão resolvidos também, porque a gente tem habilidade, e Satanás sabe disso, ele vai lutar, mas é importante a gente estar atento que a oração precisa ser específica e direto. Se é para pedir algo, tem que ser aquele algo especificado diante de Deus, e ficar permanentemente como sentinela, aguardando. É como um fruto quando se vai colher, aguarda ele nascer ali, depois da flor, depois chegar o tempo, fica ali de sentinela. E é específico, né? Se vai colher milho, tem que colher milho, sim ou não? E o quarto ponto: a oração ininterrupta, ela é infaticável. O que é isso? Não descanseis, não pode ter fadiga, não descanseis. Tudo isso você viu no versículo 6, versículo 7, nossa base. Então nós precisamos estar o quê? Atento, não cansar. Se cansar, é óbvio, tem hora que precisa do repouso, né? Mas quando eu falo cansar, é dar lugar para a carne, que pode ir um pouco além e nunca quer. Então, meu amigo, minha amiga, resumindo, oração é guerra, e nós precisamos estar na torre, não descer da torre até que a vitória chegue. Pegou aí? Não nos acomodarmos, você não deve se acomodar. Deus usou algo assim muito interessante para explicar para nós tudo, quando foi ali naquele resumo no Getsemane. Lembra da passagem? Leia para você ver se isso tem fundamento ou não. Ele usou tudo, inclusive naquela hora da agonia, ele suou, chorou, sabe? E diz a Bíblia
que teve momento que saiu dele gotas de sangue. O que significa isso? Ele não parou, ele não se acomodou, teve dor. E na hora da oração, na hora de praticar a fé, tem a dor. Às vezes a gente não vê, sim ou não? Então nós não podemos desistir. A oração deve ser ininterrupta e superar toda a fadiga, todos os problemas. A vitória vem. Aí sim, a fé é o firme fundamento. O quinto ponto é: nós precisamos importunar sempre. Versículo 7. Agora você vai para o versículo 7. Estamos, como foi, não deu descanso e a terra tremeu. Então, amigo, quando o profeta orienta para não dar descanso a Deus, ele está falando que Deus tem prazer quando seus filhos, as suas filhas, se achegam a Ele. Agora é claro, sem palavras agressivas, né? Sem murmurações e resmungos, mas chega, mesmo que esteja pedindo: Deus, olha, o Senhor falou, Deus, eu preciso, Deus, me esclareça, eu quero me posicionar. Está faltando alguma coisa em mim? Eu quero me posicionar, eu quero acertar. Eu uso muito esse termo, eu quero acertar, Deus. Eu sei que eu não posso ser perfeito, mas Tu és, e eu estou em Ti, Tu estás em mim. Então, resumindo, traduzindo e concluindo, é Deus que nos orienta a fazer dessa forma. Não é o homem que veio aqui falar para você, não, é o próprio Deus. É com essa postura, é com esse tipo de participação em guerra espiritual, em oração, com essa determinação, com esse entendimento espiritual, que nós alcançamos os resultados da fé, que foi o nosso tema, ou que é o nosso tema, né? Oração e fé. Então, meu amigo, minha amiga, se posicione e creia que a tua vitória está muito mais perto do que você imagina. Dê atenção a esta mensagem e leia Isaías 62 e verá que Deus hoje te chama para você se aproximar mais ainda dele. Muitos, né? Nós falamos sobre o desafio dos 300, lembra? Que fé, aquilo foi oração, totalmente oração, disciplina, participação, ousadia, expectativa específica, postura específica, oração específica, pedido específico. E o sétimo ponto é completo. Precisa ser completa a prática da nossa fé em oração. Jerusalém estava desolada. Deus, porém, ele havia prometido mudar aquela situação. Ele prometeu mudar aquela situação. E a mim e a você, ele também prometeu mudar a situação. Pegou aí? Ele prometeu. O que está faltando? Agora compete a mim, compete a você, compete a gente analisar o que está faltando, porque às vezes nós cobramos muito de Deus e Ele está aguardando um posicionamento. Pergunta: o que é? Como você tem pedido a Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para o seu negócio reagir, mudar, ser transformado, seu ministério, né? Quando você lê o livro de Tiago, você vai encontrar muitas respostas acerca dessas respostas que nós precisamos. Nós pedimos o que vai nos destruir, pensando que vai nos dar vida muitas vezes. Sim ou não? Insistir em um casamento que Deus não está de acordo, insistir em um veículo, qualquer bem. Por isso que Isaías também escreveu no capítulo 59, que a mão do Senhor não está gravada, né? Nem o seu braço encolhido, mas a nossa postura, os pecados, a nossa comunicação até, né? É que faz separação. Pensamos que nós estamos comunicando bem, mas nós estamos realmente atrapalhando o processo. Então, vamos lutar para não atrapalhar o processo, participando e falando nesse sétimo ponto, oração baseada nos 2 maiores mandamentos. Amar a Deus. Qual é a finalidade daquilo que eu espero de Deus? O primeiro mandamento é amar acima de todas as coisas, né? Honrá-lo, engrandecê-lo, testemunhar, atrair outras pessoas, não com os testemunhos, sabe? Muitos aí que tem, e aí as pessoas vão para comprar um carro mais bonito, um carro mais, né? Comprar uma casa, nada disso. O amar a Deus tudo seja para a glória dele, sem egoísmo,
com a alma e o coração totalmente ardendo de desejos em glorificá-lo, em exaltar. Isso é oração focada em permanecer na presença de Deus, servindo-o com inteireza de coração. Que você receba essa mensagem, que você valorize o que está escrito e desfrute desta explicação que o Senhor tem me dado. Como eu disse, eu passo horas lendo e anotando, como uns fazem muito melhor do que eu. Todavia, é o meu princípio, é interagir. A Bíblia, compilar, vou lá, copio o versículo, trago para a realidade, para praticar. Então, fica aí a dica: oração e fé é algo muito interessante. E esta parte aí, essa profecia dada a Isaías 62, do 1 ao 7, nos motiva a permanecer. Sabe por quê? Jesus é bom e Jesus é bom. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, graças te dou por esta mensagem, por esta palavra, assim como ela veio a mim. Louvado seja o teu nome, e tem surtido efeito na prática da minha fé em oração. Ó Deus, sei que preciso melhorar muito mais ainda, mas eu te louvo porque tenho visto resultados. Que essa palavra que o Senhor enviou, que ela produza resultados nas vidas de todos aqueles que aceitarem, e que cada um possa entender o princípio da perseverança, da vigilância, o princípio de estar na torre como sentinela, guardando e aguardando, guardando aqueles que o Senhor quer nos usar para motivar e ajudar, e aguardando de Ti a resposta. Senhor, em o nome do Senhor Jesus, ajuda-nos a sermos mais específicos, mais dedicados, e honrar o Teu nome em todas as bênçãos que o Senhor liberar para nós, a honra, a glória e o louvor em todos os testemunhos contados a partir de agora. É o que eu te peço e te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus e graças a Deus. Nós veremos os resultados das promessas de Deus por meio da oração, através da fé consciente, através da fé em oração consciente. A ordem não muda, o que muda é a postura. Pegou aí? O glória. Bendito é o nome do Senhor. Visão Primitiva. Celebrando a dignidade e restaurando vidas. Somos VIP, somos frutificadores Visão 1000, promovendo uma nova história de princípios e valores. Glória! Por esse motivo não podemos parar. Por isso eu sempre falo, aqui é sem parar. E nós precisamos, amados irmãos em Cristo Jesus, irmãs, filhos do Deus vivo, nós precisamos estar atentos realmente, porque o nosso adversário, ele é astuto, ele planeja, ele não perde tempo. E quando nós entendemos o princípio da fé em oração, ou oração com fé, traçando assim metas, ou seja, nos posicionando na certa, traz a colheita. Esta é a visão. A colheita acontece quando nós nos posicionamos conforme os personagens, as personalidades da Bíblia, os testemunhos contidos. Quando nós falamos sobre desafio dos 300, aí a gente vai lá meditar, refletir. O que aconteceu? É só ler? É só acreditar que vai acontecer conosco? É algo além. É se posicionar, ou nos posicionarmos como eles se posicionaram. Da nossa forma, é claro, na graça, mas não mudou nada, é a mesma coisa. Fé e prática, prática e fé, oração e fé é prática, segundo os nossos referenciais deixaram para nós. Aí a dica, que você continue firme e nunca esqueça, não desista,
persevere, porque perto está o Senhor de todos aqueles que o buscam. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, lhe conceda graça e paz. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e lhe conceda graça e paz, e que você colha o melhor, porque Ele tem o melhor, o glória.